Amém? Glória a Deus. Estou feliz hoje, o meu coração está a transbordar. Tivemos a escola bíblica com a Janaína, ela tinha tanto receio de falar, não é? Foi uma bênção. Testemunho da Conceição, estava cheia de frio, mas depois ficou cheia de calor. Glória a Deus, as mulheres estão se movendo, amém? Amém. Irmãos, hoje à noite, se eu conseguir transmitir a vocês, se conseguir chegar aí a vocês um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, que Deus colocou como sentimento na minha vida, quando estava a preparar esta mensagem, e se vocês levarem um pouquinho assim para casa, eu acho que já valeu a pena. Amém? Eu espero que Deus fale conosco grandemente nesta noite. Eu tinha preparado uma mensagem que o título estava para ser para equipadas para crescer na graça e no conhecimento. Mas como estamos a falar dos dons, esta mensagem pode ser equipadas ou equipados, não é? Estamos aqui todos, para crescer na fé. Quem é que aqui quer crescer na fé? Amém? E realmente vamos nos preparar para fazermos uma caminhada. Querem fazer uma caminhada comigo na palavra de Deus? Amém? Vivenciar. Bem-vindo, Guilherme. Temos um casal que nos visita, a Leira e o Adriano, que estão aí. Muito bem-vindos. Sintam-se bem no nosso meio. O que é que a igreja diz a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, tragam mais um. Amém. Vocês são bênção para nós, que se sintam abençoados aqui no nosso meio. Amém? Amém. Guilherme, também estamos felizes de te ver aqui. Pelo menos eu já não te vi há muito tempo. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido Deus e Pai, louvado e adorado seja o teu nome. Senhor, obrigado pela oportunidade e pelo fôlego de vida que colocaste em nós, para que hoje à noite pudéssemos estar aqui para ouvir a tua palavra, para louvar, bendizer o teu nome, para numa atitude de adoração, para numa atitude de dependência, estarmos aqui e dizer que o Senhor é Deus, quer faça, quer não faça, continua sendo Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos conquistou. O teu amor foi sublime, o teu amor é inexplicável. E um dia encontrou-se conosco e nos resgatou e nos trouxe a tua presença. Mais que palavras, mais que uma meditação, mais que o expor aqui a tua palavra, Senhor. Eu nesta noite peço a vinda do teu Espírito Santo sobre este lugar. Para que tu abras as nossas mentes, para que tragas as nossas mentes cativas a ti. Para que cada palavra aqui dita venha diretamente do trono de Deus para cada um dos teus filhos aqui. Senhor, vem fazer o teu querer nas nossas vidas, vem abençoar-nos com a tua palavra. Que cada mente, cada coração aqui esteja totalmente esfomeado para provar, para saborear a palavra do Senhor e para ver que o Senhor é bom. A ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu queria que nós nos focássemos sobre Provérbios 4, 23. Diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Eu tenho aqui algumas versões que diz assim: acima de tudo, guarde os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E há uma aqui da Bíblia, a mensagem que diz assim: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Se há alguma coisa que Salomão nos diz que foi o maior sábio de todos os tempos, nos diz que nós devemos guardar com diligência, muito bem, de uma forma muito cuidada, é o quê? O nosso coração.
o nosso coração, não é? Então diz para nós vigiarmos, porque dele depende as fontes da vida, que eles dependem da vida. Amém? Na nossa cultura, nós gostamos muito e usamos frases que comparam a cabeça ao coração, não é? Às vezes dizemos que não basta ter a palavra na cabeça, ela também tem que estar no coração, não é? Às vezes dizemos, não chega a ter a palavra na cabeça, ela tem que estar no coração, não é? E nós temos a cabeça como o centro dos pensamentos, do raciocínio, das ideias, e temos o coração como o quê? O centro dos sentimentos. Mas a Bíblia, quando se refere, na maior parte das vezes, quando a Bíblia fala em coração, ela não se refere a este órgão aqui que bombeia e que bate e que pulsa anos a fio. Ela refere-se à nossa mente, o intelecto. Naqueles tempos, provavelmente, não sabiam que as ideias eram processadas aqui, no nosso intelecto, não é? Porque nós, quando temos um sentimento, o que é que bate mais rápido? Coração. Estamos com medo. Então, não é? O coração é como se fosse o centro dos pensamentos. Mas nós sabemos hoje em dia que a nossa mente, o nosso cérebro, é o centro dos nossos pensamentos. Então, o que Salomão está a dizer é assim, olha, guarda muito bem essa massa cinzenta que está aí dentro, porque dela provém as fontes da vida. É ou não é? Onde é que você pensa que tem medo? Não é com a cabeça que você pensa? Não é com a cabeça que você faz os raciocínios? É ou não é? Não é? E nós podemos provar isso porque na Bíblia há muitos versículos que nos levam a entender. Quando fala do coração, está a falar da mente. Porque Provérbios 23:7 diz, porque como imaginou no seu coração, assim é ele, o homem. Ele diz, assim como o homem pensou, assim é ele. Ou mais simples, assim como o homem pensa, assim é ele. Se ele pensa que é o maior do mundo, ele vai agir como o maior do mundo. Se ele pensa que é o mais pequenino, ele vai agir como o mais pequenino, não é? E é nesta linha de pensamentos que o grande sábio Salomão, que vivenciou tantas coisas, não é? Ele nos advertiu para que nós guardássemos bem a nossa mente, porque delas provinham as fontes da vida, não é? E delas vão vir fontes de vida se tu fores diligente. Se fores diligente e guardares com todo o cuidado. Vocês, quando têm uma coisa preciosa lá em casa, o que é que fazem? Deixam assim abandonada? Imagina que têm uma tiara daquelas da rainha da Inglaterra. Iam deixar assim cá fora, numa mesa. Iam? Se calhar iam alugar um cofre no banco, não é? E guardá-la lá. Porquê? Porque aquilo é precioso. É ou não é? Então, porquê é que nós não fazemos isso com a nossa mente? Porque se nós não formos diligentes em guardar a nossa mente, dela podem sair ou fontes de vida ou fontes de morte. E isso é assim mesmo, literalmente, não é? E numa época como hoje, numa época como agora, que até já surgiram novas profissões. Há profissões, eu no outro dia li uma reportagem que há profissões que estão condenadas a desaparecer. E há outras que vão surgir, e algumas já surgiram, ligadas às novas tecnologias. Agora até uma que se chama influencer. Digital influencer. Chique, não é? Então o que é um digital influencer? Um digital influencer não é nada nem nada menos do que uma pessoa que tem a capacidade de influenciar muitas ao longo do mundo. Eu não falo na minha faixa etária, porque a gente não tem assim muito jeito para estar lá a digitar, mas se eu perguntar aqui a alguns jovens, vocês seguem alguém, não seguem? Nas redes sociais. Seguem ou não seguem? Não precisam dizer. Mas seguem e perdem horas a seguir. É ou não é? Esse é um digital influencer. Há bloggers que são digitais influencers. Influenciam. Influenciam tanto que até perdemos tempo com eles. É verdade ou não é? É, não é? E então, eles incutem a nós filosofias, opiniões, não é? Ideias, moda, tudo. Nós somos influenciados, até queremos ter aquela roupa, até mandamos vir, até compramos. Às vezes nem nos fica bem, mas compramos.
porque ela fica linda e maravilhosa, não é? Então, eu hoje queria perguntar a vocês, quem é o teu influencer? Eu vou ver se coisa. Quem é o teu influencer? É aqueles que tu segues no TikTok ou nas redes sociais? Ou é este? Será que é o El Shaddai? Será que é o Elohim? Será que é o Shammah? Kadosh? Jeová Shalom? Esses vocês sabem o que é, não sabem? O Senhor é a minha paz, não é? Jiré? O Senhor provedor? Adonai? O Senhor? Aí alguns que eu não sei, eu estava para trazer, não sei, mas sei que aquele Tix de Nu é o Senhor é a minha justiça. Jeová Nissi, a minha bandeira. Sabem, os povos antigos, quando conquistavam uma nação, eles levavam a bandeira dessa nação como troféu. Qual é a bandeira que tu carregas? Temos aí vários nomes. Jeová Rafá, foi mencionado aqui hoje. O Senhor que cura. Amém? Então, eu desafio-os a procurar estes nomes, que são os nomes de Deus, por quem o povo chamava a Deus. E vocês vejam quem deverá ser o vosso influencer. Se é alguém lá no TikTok ou eu nem conheço bem as redes, não é? Ou se deve ser o teu El Shaddai. Ou teu Jeová Nissi. Eu queria desafiar-vos, porque se este for o teu influencer, da tua mente sairão verdadeiros rios de água viva. Amém? Rios que por onde eles passarem, dizem que tudo vai florescer. Amém? E então, se tu acreditas nele, é verdade. Porque se tu olhares para aí e aquilo não te disser nada, a nossa irmã Conceição acredita no Jeová Rafá, num dos nomes de Deus, o Senhor que cura. Eu acredito naquele Jeová Jiré, o Senhor provedor. E nós temos experimentado isso. Amém? Agora é assim, qual é a informação que tu guardas naquele espaço, naquele local que Salomão disse que nós devíamos guardar com toda a diligência? A tua mente, o que é que tu guardas lá? Guardas o que este influencer diz ou não? O meu desafio é que tu não percas tempo e que a partir de hoje pegues no nome destes e comeces a estudar e vais ver como a tua mente vai ficar cheia, mas cheia de rios de águas vivas. Amém? Porque, meus irmãos, para poluir um rio, não é preciso ir aos vários sítios do rio. O rio nasce em Espanha e vai desaguar aqui no Douro, não é? Aqui no Porto. Para poluir esse rio, basta poluir a nascente e o rio todo será poluído. Portanto, se nós poluirmos a nossa nascente, o rio todo será poluído. Sabem, as estatísticas dizem que Portugal é o segundo país da OCDE com o uso de mais antidepressivos. É o segundo país europeu que usa mais antidepressivos. Porquê? Porque somos uma geração que depende de um comprimido para dormir, de um comprimido para acordar e de outro para nos manter ativos. E ainda outros para nos acalmar. Eu não estou a fazer críticas nem a dizer que sou contra os antidepressivos. Quero dizer, eles são necessários em algumas fases, em alguns momentos. Mas eu quero dizer que muitas das vezes nós não guardamos a nossa mente e o que vai acontecer é que ela vai ficar doente e nós vamos precisar de um comprimido para nos fazer dormir, para nos fazer acordar, para nos fazer andar durante o dia. Amém? A Bíblia diz-nos que quem tem capacidade de reconhecer que Deus pode ser o seu maior influencer e que acreditar e ter fé que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, Ele diz que rios
Não diz um rio. A palavra diz que rios de água viva irão fluir do interior dessa pessoa. Amém? Você crê nisso? Amém? Ter Deus como influencer, irmãos, é depender de 100% de Deus. É experimentar, como Ezequiel experimentou um dia. Apareceu um anjo e disse assim, olha, tens aqui um rio, queres mergulhar nele? E ele foi. E a água chegou pelos tornozelos. E o anjo disse, não chega. Tens que experimentar mais de Deus. Então foi pelos joelhos. Quando chegou aos joelhos, ele achou que já estava bom, mas o anjo disse, não, podes ir mais um bocadinho. Então chegou até os lombos. E depois chegou até o pescoço. E chegou uma altura que ele já não tinha pé. E quando não tem pé, quando nós não temos pé, é que nós nos deixamos ir no rio. É quando Deus toma o controle. E o meu sonho é eu chegar a este estadio em que eu posso mergulhar no rio de Deus e deixar-me levar por Ele. Amém? E usando esta analogia, o que Provérbios 4, 23 quer dizer é que se eu quero ter uma fonte que gere vida, eu tenho que estar ligado a essa fonte. É ou não é? Como é que eu posso ter vida se eu não estou na fonte que gera vida? Acho que estou a andar para trás. Ok. Ligados ao cordão. O bebê, quando está na barriga da mãe, ele nutre-se através do cordão umbilical. Vai buscar todos os nutrientes que precisa. E ele vai crescendo, vai formando os seus ossos. E se nós tivermos este tipo de ligação com Deus, se nós tivermos uma ligação com Deus como se fosse o feto na barriga da mãe, nós vamos ter os nutrientes todos necessários para que possamos crescer saudáveis, não só fisicamente, intelectualmente, e emocionalmente, espiritualmente. Amém? Você crê nisso? Amém? Eu pergunto assim, não é para responder, não é? Porque o que é que tem saído da tua mente ultimamente? Que pensamentos é que tem saído? O que é que você tem pensado? Eu posso pedir um exercício a vocês? Vamos fechar os olhos e veja qual têm sido os pensamentos que têm aparecido na sua mente ultimamente. São pensamentos de paz? São planos que te fazem prosperar? Ou são planos que te levam à ruína? Já pensaram? Eu espero que, se for pensamentos que te levem à ruína, você possa transformar cada um deles em pensamentos que te deem paz, baseados na palavra de Deus. Amém? Então tu podes perguntar assim, ok, eu tenho esses pensamentos, mas como é que eu posso fazer isso na prática? Como é que eu na prática posso guardar a minha mente? Como é que eu posso ser o maior empreendedor ou o maior administrador da maior empresa que Deus me deu, que é a minha vida? Augusto Cury diz que a nossa vida é a maior empresa que nós temos de administrar. Não é os nossos empregos, não são os nossos haveres, é a nossa vida. E que se nós não administrarmos a ela como deve ser, vai ser a maior ruína para nós. Então, como é que eu posso fazer? Eu encontrei uma das respostas, porque há várias respostas, mas encontrei em Efésios 6, 10, 18. Efésios 10, 18 diz assim. Podem pôr o versículo? Tenho que desligar aqui? Não. Mas eu posso ler. No demais, irmãos... Não tem? Mas eu posso ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos
de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos aos vossos lombos, com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, o que Efésios nos ensina, em primeiro lugar, é como posso guardar a minha mente. Então, com a armadura de Deus. Nós já ouvimos falar da armadura, não é? Vemos aí um soldado com armadura. O cinto da verdade. O cinto é o elemento que prende toda a armadura ao corpo, que liga toda a armadura que o soldado tem. Então, a verdade liga-nos a tudo o que diz respeito a Deus. Se nós estivermos baseados em Jesus, que Ele diz que é a verdade, então as suas palavras são verdadeiras, elas estão escritas na Bíblia e nós vamos estar protegidos. Vamos proteger a nossa mente, amém? E como é que tu podes fazer isso? Ler a Bíblia e procurar nela as verdades de Deus acerca de ti. Às vezes nós temos crises de existência. Afinal já não sou nada, afinal Deus já não me ama. Lê a Bíblia e vais ver lá Ele diz exatamente quem és. E assim não vais ter dúvidas. Segundo, couraça da justiça. Jesus é a tua justiça. Amém? A couraça protege a caixa torácica, protege os órgãos nobres, não é? Porque se o coração for perfurado, ele não vai conseguir bombear o sangue que chega até o cérebro. E o sangue sem oxigênio, e o cérebro sem oxigênio, morre. É ou não é? Então, ele não pode funcionar sem oxigênio. Então, Deus é a tua justiça, não é? E a justiça de Deus é algo que pacifica, é algo que não provoca dano. Então, por que é que eu vou andar preocupado? Revestir-me da justiça de Deus é comprometer-me com Deus, saber quem Ele é, ter fé e saber que, independentemente das circunstâncias, a decisão que Deus vai tomar acerca de mim e aquilo que Ele pensa de mim, vai fazer de mim e da minha família, é o melhor para mim. Amém? Terceiro, os sapatos para a prontidão. O calçado ou sapatos da prontidão para pregar o Evangelho da paz. Antes de seguirmos, eu acho que nós devíamos saber o que era isto de preparar o Evangelho da paz, não é? E vamos ver onde é que Paulo foi buscar esta metáfora. Nós sabemos que naquela altura, no Império Romano, e os romanos tiveram grandes vitórias exatamente por terem usado sapatos. Porque as caminhadas não eram feitas em tanques de guerra, como nós vemos agora. Eram a pé. E eles tinham que ter os pés bem protegidos. E o sapato do soldado era diferente da sandália normal das outras pessoas. Ele era reforçado para proteger os pés de bolhas e de ficar magoado. E eles davam a base. Os pés são a base para sustentar todo o armamento que o soldado tinha. Então, eles tinham que ter conforto e não tinham que se preocupar quando fossem para a batalha, onde é que iam pousar os pés, se iam se magoar ou não iam, ou até serem impedidos de caminhar porque tinham os pés feridos, não é? Então, a palavra usada por Paulo, que diz a preparação para o Evangelho da Paz, é a palavra grega que diz etomesia, que quer dizer pronto ou preparado. Eu e tu temos que estar preparados.
munidos com a palavra, para onde a gente quer que esteja, onde colocar a planta dos nossos pés, nós sabemos levar a palavra de Deus. Amém? Como é que você pode fazer isso? Tem que estudar a Bíblia. Tem que separar todos os dias. Estou a desafiar as mulheres a lerem a Bíblia num ano. E não precisam chegar a 1 de janeiro. Podem começar hoje. 3 capítulos por dia, ou 4. Se quiserem ler 6, quando se atrasarem, já não se vão atrasar tanto. 3 capítulos por dia. Fim de um ano, daqui a um ano, vocês têm a Bíblia lida. E onde vocês pisarem, a planta dos vossos pés, vocês vão estar bem armados, bem munidos da palavra para falarem dela e não vão ficar envergonhados. Amém? Temos, seguidamente, o escudo da fé. Fé é o fruto do Espírito Santo. Nós hoje falamos do amor, mas a fé também é, não é? A fé. Na palavra grega que o apóstolo emprega para falar no escudo da fé, não é um escudinho, aqueles que a gente vê aí, que põe assim no braço. É um escudo com 75 centímetros de largura e 1,5 metro de altura. Sabem porquê? Porque estes escudos eram os únicos eficazes para proteger o soldado romano contra as setas inflamadas, contra aquelas setas incendiárias, que naquela altura eram uma das armas mais letais. Eram comparados ao míssil agora. E então, com aqueles escudos bem colocados e bem protegidos, podiam vir as setas incendiárias que viessem. Elas não passavam e não atingiam o soldado. Amém? Então, o que é que a nossa palavra diz acerca de fé? O que é que a Bíblia diz em Hebreus 11:1? Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não, ou que não vemos, não é? O que é que tu esperas? O que é que tu esperas de Deus? Tu crês que Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que tu imaginas? Tu acreditas nisso? Acreditas que, como aquela música que nós cantamos, se Ele fizer é Deus? Se Ele não fizer, continua sendo Deus? É difícil quando Ele não faz. Mas isso é fé. Fé é ter a certeza que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então o escudo protege-nos das setas inflamadas, das mentiras que Satanás levanta, das dúvidas. E elas todos os dias nos perseguem, ou só me perseguem a mim? Perseguem-me só a mim? Também perseguem a vocês? Então temos que nos munir do escudo da fé. Amém? E como é que eu posso usar? Na hora da verdade é fazer aquilo que Jesus fez. Vocês lembram-se quando Jesus foi tentado? Quando o diabo quis colocar algumas dúvidas na cabeça dele, o que é que ele fez? Usou o quê? Palavra, não é? É o que nós também podemos usar. Lá está. Se lermos a Bíblia, daqui a um ano nós estaremos preparados para usar em cada situação a palavra de Deus. Amém? Estão motivados para ler a Bíblia ou não? Num ano? Vamos? Não? Não, Yasmin? Sim. Capacete da salvação. Bonito, não é, esse capacete? Então, capacete da salvação. Nós, quando vamos a alguma obra, eles usam capacete, não é? Porque, assim, se nós fizermos um traumatismo craniano, é grave. Porque há pessoas que sofrem traumatismo cranianos ou só algum tipo de lesão no seu cérebro e perdem totalmente a sua identidade. Deixam de ser aquela pessoa que eram. Alguns são irreconhecíveis. Alguns ficam violentos, outros nem sabem quem são. E o mesmo acontece connosco se não usarmos o capacete espiritual. Quantas vezes perdemos a nossa identidade ao longo da caminhada e recuamos? Não é? Então, o capacete da salvação, ele vai nos proteger. Quando vierem aquelas ideias, a gente vai contrapor essas ideias com a palavra de Deus. Mas eu só posso contrapor uma ideia. Eu hoje tive que fazer 2 ressonâncias. E entrar naquela máquina, para mim,
É uma violência. Meia hora, 20 minutos, parece uma eternidade. Não é? E depois começa a vir a taquicardia, começa aqui. O cérebro começa a dizer, tu não consegues respirar, tu não vais conseguir aguentar estar aqui, não é? E se eu não contrapor essa ideia com outra e dizer, não, é mentira, porque eu estou a respirar, eu consigo respirar, eu vou conseguir estar aqui. Porque o Senhor é a minha força. E eu tenho muitos... O meu salmo preferido é o 121, para quando estou numa máquina da ressonância magnética. É o Salmo 23. É o Salmo 91. E eu consigo recitá-los todos. Porquê? Porque eu sei, porque eu tenho a palavra. Porque li a palavra. E então o coração vai acalmando, eu vou respirando e não a carrego no botão do pânico, porque aquilo estava quase. Não é? Porque se eu sair de lá, depois eu não volto a entrar. E então é o mesmo que acontece quando Satanás vier com ideias, dizendo que não vale a pena, que tu não és ninguém, que tudo na tua vida vai dar errado, porque és sempre o mesmo. Tu pegas na palavra de Deus e diz, não, Deus diz que eu sou precioso para Ele. Deus diz que eu sou como uma menina dos olhos dEle. Ele diz que o meu nome está na palma da mão dEle, então Ele fecha e eu estou lá escondidinha. Não é? Então é importante que nós usemos esse capacete da salvação. Porque sabemos que Jesus na cruz, o gesto que Ele teve na cruz, Ele conquistou para nós aquilo que era direito nosso quando Deus colocou lá no Éden, Adão. Foi através da morte de Jesus. Pela salvação, nós temos aquilo tudo que nós tínhamos perdido e que Satanás pensou que nós tínhamos perdido. Isso é uma certeza que cada um de nós pode ter. E isso é que pode blindar a nossa mente. Porque nós sabemos que estamos convencidos de que a realidade de Deus é mais poderosa que a realidade do nosso inimigo. E nós podemos combatê-lo todos os dias. Amém? Porque eu sei que nós dizemos que nem a morte nos pode separar do amor de Deus. Nós hoje falamos do amor de Deus, não é? Eu há bocado comentava aí com o pastor lá dentro perguntou assim, como é que Paulo escreveu sobre o amor, não é? Ele não teve com Jesus. Ele não foi um dos discípulos que andou com Jesus. Mas ele, no entanto, recebeu as diretrizes para a Santa Ceia. Já pensaram nisso? Ele não teve na última ceia com Jesus. Mas Jesus revelou o que é que se devia fazer quando nós celebramos a Santa Ceia. Foi Paulo que escreveu isso. Não é? E Paulo escreveu coisas do amor fantásticas. Acham que foi o amor das outras pessoas por ele? Ele teve exilado quase 3 anos no deserto, porque ele foi rejeitado depois que se converteu, porque ele era o assassino. Eu acho que ele sentiu tão profundamente naquele deserto o amor de Deus, naquele isolamento, o amor de Deus, que ele foi capaz de transmiti-lo a nós. Aquele amor que excede todo o entendimento. Amém? É nesse sentido que nós também devemos ver Deus e pormos o capacete da salvação e guardar a palavra de Deus em Salmo 119, 11, diz assim, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Porque quando nós duvidamos, nós pecamos contra Deus. Amém? Vamos aumentar a nossa fé, irmãos? Amém? Então, por último, temos a espada do Espírito. A espada é tanto uma arma de ataque como de defesa. A palavra de Deus diz que é mais afiada que uma espada do exército romano. Porque acho que ela penetra, ela tem 2 gumes e penetra e separa a alma, separa o espírito, separa tudo e leva-nos a ter consciência daquilo que é certo ou errado. Quantas vezes nós fazemos coisas e o espírito nos incomoda? Incomoda ou não incomoda? É a espada que entra lá e separa o que deve ser separado ou não. Amém? Então, se nós formos usuários, se nós utilizarmos habilmente esta espada, nós podemos usá-la como fonte de defesa e de ataque. Você crê nisso? Amém? Amém. Pois a palavra de Deus a palavra de Deus é viva e eficaz, mas afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito,
juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Amém? Como é que eu devo usar? Combate as mentiras, a ira, o orgulho, os vícios, as tentações, declarando as verdades bíblicas. Confie na palavra de Deus. Exercite a sua fé, baseada na palavra. Procura na palavra quem és. E perante cada dúvida, coloca a verdade de Deus à frente. Eu já fiz isso. Perante cada dúvida, coloca a verdade à frente que Deus diz. Amém? Salmo 119, 97 diz assim: como eu amo a tua lei. Penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábios com os meus inimigos. Pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que os meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo o mau caminho. Em todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei dos teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém? E depois, o meu desejo, irmãos, é que cada um de nós possa guardar esta palavra de Deus nos nossos corações. Eu não sei quanto tempo tenho, eu não consigo ver o relógio lá ao fundo. Já passei a hora, não é? Ainda tenho 15? Oh, glória. O Rui diz que não me podem pôr a pregar, não é, Rui? Senão, não me calo. Haverá momentos, irmãos, haverá momentos nas nossas vidas, haverá circunstâncias, e ninguém está livre delas. E a ação testemunhou realmente isso. Em que lutas virão, e virão bem fortes, tempestades, que nos vão querer cortar. Lembram-se daquela imagem? O cordão? Vão querer cortar o cordão umbilical que nos une a Deus. E se esse cordão for cortado, nós vamos ficar desnutridos, nós vamos morrer. E eu não quero que vocês morram. Eu não quero morrer. Eu não quero que vocês morram. Amém? E então, algum tempo atrás, a minha família e nós temos passado momentos difíceis. E ainda continuamos na luta. Mas Deus tem sido, Jeová Jiré, tem sido o provedor. E eu lembro-me que a Joana, a determinada altura, ela não está aqui, mas eu pedi licença. Ela perguntou-me assim: mas como é que é possível que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Eu disse assim: filho, eu não sei. Mas se a palavra diz, é porque é assim. E um dia, quando estivermos frente a frente com o Eterno, nós vamos esclarecer essas dúvidas. Eu não sei, nem vou desistir, nem me vou afastar dele, porque as circunstâncias ditam isso. Porque se a palavra diz que isso é assim, é porque é assim. E então, se está escrito, vamos pensar e usar a cabeça como Jesus usou perante as dificuldades. Está escrito. Está escrito e diga aquilo que está escrito na palavra. Diga aquilo que está escrito. Nós temos um poder tão grande. E nós muitas vezes somos os mais miseráveis dos miseráveis, porque não tomamos posse da espada. Não tomamos posse da palavra de Deus. Muitas vezes por negligência, outras vezes por falta de conhecimento. Irmãos, não se deixem parecer por falta de conhecimento. Não sejam como aquele povo lá muitos anos atrás, e não é diferente agora, em que Deus disse: olha, eles estão a sofrer, eles estão a desaparecer, eles estão a mingar, eles estão a morrer, porque têm falta de conhecimento. Não é conhecimento do TikTok, é conhecimento da palavra. Use Deus como seu maior influência. Use a palavra para você proferir palavras e para você produzir palavras e pensamentos que tragam vida, que façam jorrar
da sua mente, pensamentos de vida, rios de água viva. Amém? E então, durante esse tempo difícil, eu só podia tomar 2 decisões. Ou desistir, ou lutar. Mas eu não sou desistir. Não sou desistir porque aos 9 anos nós tivemos que sair de uma guerra, onde perdemos tudo, viemos para um país que não conhecíamos, num inverno terrível. Os invernos agora são terríveis, antes começavam em outubro e só acabavam. E nós chegámos num país quente em outubro sem roupa, sem calçado. E o meu pai, no dia seguinte, estava a pedir trabalho. O meu pai foi com 24 anos para Angola. Saiu de lá com 40, acho que foi com 44. Deixou tudo. Nós deixámos casa, carro na rua. E eu aprendi com o meu pai que a gente não deve desistir. O meu pai era assim: nós vamos estar aqui só 3 meses e vamos voltar. Mas nesses 3 meses que o meu pai esperava estar, ele começou a trabalhar e começou a ir pedir emprego e começou a andar. Não deixou-se ficar em casa dos meus avós. E eu acho que aprendi com ele a ser resiliente e a lutar. Dos 3 meses que o meu pai achava que nós íamos ficar cá. O meu pai tem 94 anos. Nós estamos cá desde 1975. Bem? E uma coisa que eu aprendi é não desistir. E uma coisa que eu tento incutir na minha filha é não desistir. Então, eu disse a ela: vamos nos armar com a armadura de Deus. Vamos pegar na palavra. Havia alturas que não conseguia pronunciar uma palavra. Mas Deus conhecia. Deus colheu todas as lágrimas no seu odre. Amém? E então, houve noites de choro, houve noites de cântico, houve dias de pôr louvor e cantar, houve as vossas orações que Deus enviou a vocês, houve os pastores que estiveram connosco, a palavra. Eu dormia com a palavra, acordava com a palavra. Quando não conseguia ler, punha uns fones, porque segundo os últimos estudos da neurociência, diz que se nós adormecermos com palavras boas, à noite o nosso cérebro regenera com aquelas palavras. E de manhã nós acordamos regenerados, e isso é saúde para o nosso cérebro. Portanto, quando você à noite estiver com insónias e com pensamentos que não trazem paz, pegue na palavra. Decore versículos. Leia a palavra, porque o seu cérebro vai regenerar. E o seu cérebro vai se curando aos poucos. Amém? E então, irmãos, nesse tempo valeu a palavra, que foi luz para os meus caminhos. Valeram os cânticos para adorar a Deus, e valeram as vossas e as minhas orações. Valeu, sobretudo, manter a minha fé naquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu imaginava. E Deus vai nos levantando, passo a passo. Deus vai nos levantando. Amém? Valeram os vossos abraços, valeram as vossas mensagens. Vou pedir ao louvor para subir. E eu queria parafrasear a frase de Paulo, o versículo de Paulo. E queria vos dizer, irmãos, que assim, vale a pena combater o bom combate. Vale a pena continuar a carreira. E, sobretudo, vale a pena guardar a fé. Amém? Porque a palavra diz que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós temos uma coroa para nós. Não perca a sua fé. Passe por que passar, Deus é fiel. Amém?